Inclusive em São Paulo também, o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista à rádio CBN, né, disse que vai ajustar protocolos da PM para o uso de armas não letais. Isso depois da morte daquele torcedor do São Paulo na final da Copa do Brasil, né? O governador disse que o fato foi um acidente, disse que o caso vai ser completamente investigado. Para quem não está ambientado com o assunto, eu estou falando do Rafael dos Santos Tarcílio Garcia, torcedor do São Paulo, que foi morto ali nos arredores do Morumbi durante a comemoração do título da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele foi vítima de um ferimento causado por uma arma de fogo, né, segundo a declaração de morte. Bom, quero te ouvir sobre isso também, Rafael, e aproveitar para falar sobre as câmeras, né, nos uniformes dos policiais, se podem ser também utilizadas, ou pelo menos uma contrapartida aí da polícia da Bahia, do Rio de Janeiro, para que a gente não veja uma matança generalizada, né, como está sendo registrada aí nas últimas semanas. Com relação à questão de São Paulo, né, a Polícia Militar do Estado de São Paulo deve ser uma das polícias que mais tem protocolos no Brasil, tem protocolo para tudo, e com certeza o que aconteceu aí foi uma quebra de protocolo pelo agente específico. A questão que fica é por que esse protocolo foi quebrado? Quais são as mensagens que vêm do comando? Quais são as mensagens que vêm do próprio governo no sentido de que protocolos podem ser quebrados, de que a violência pode ser utilizada? O problema da Polícia Militar não é protocolo, nunca foi. O problema da polícia militar é, às vezes, uma mentalidade, uma subcultura de grupos específicos que acreditam que é a violência que resolve e que não é ação profissional. E tem muita gente séria, muita gente profissional, muita gente competente na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, do meu ponto de vista, o governador até erra no que ele coloca. Parece que é alguma coisa que ele está falando muito mais para agradar do que efetivo. Talvez ele não conheça a sua Polícia Militar. A Polícia Militar tem protocolo, ela tem excelência. Essa polícia, ainda mais que faz essa gestão de multidões em estádios, é extremamente profissionalizada, extremamente hierarquizada, ela sabe muito bem o que faz. A questão aí é a mentalidade. A questão aí é o que vem de cima. A questão aí é qual é a mensagem que está sendo mandada pelo governo do estado de São Paulo com relação a você romper ou não protocolos. Teve que esperar uma pessoa que é nitidamente fora de qualquer contexto, que estava indo para ver um jogo de futebol, ver o seu time ser campeão, morrer, para ter uma primeira manifestação de controle, de uma tentativa de controle maior das forças de segurança em São Paulo. Então é isso, quando você começa a liberar de um lado, vai liberar de todos os lados. Então, o que a gente tem em São Paulo um histórico de controle de letalidade, um histórico de profissionalização, que aconteceu nos últimos anos, fundamentalmente pelas próprias, né, dentro da própria polícia militar, que se profissionalizou, embora a gente saiba que tem uma série de problemas, mas ela se profissionalizou sim, só que tem que mudar a cultura, tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a forma de pensar. A polícia militar ela precisa se abrir mais à sociedade. Hoje ela está no momento que ela está cada vez mais fechada à sociedade, cada vez mais fechada a visões diferentes. E isso não vai dar e não vai levantar, não vai mudar nada. Com relação às câmeras de segurança no Rio de Janeiro e na Bahia, é claro que isso desculpa, as câmeras corporais, né, no Rio de Janeiro e na Bahia, é claro que isso ajuda muito a dar transparência à atividade policial, é uma coisa necessária, mas câmera em si só, por si só, não resolve o problema, como a gente está vendo em São Paulo agora. Você pode ter as melhores câmeras, as melhores fornecedor, precisa ter doutrina, precisa ter mentalidade, precisa ter gestão. O que a gente viu de redução de letalidade, a gente viu onde isso aconteceu, isso é uma decisão de comando que vai sendo cascateado para baixo. Comandos afetam muito, lógicas da corporação afetam muito. Então, é muito mais uma questão de você ser capaz de ter pessoas que pensem na polícia de forma profissional. Nenhum policial quer matar e quer voltar para casa com uma ocorrência de letalidade, porque isso é um transtorno e não é uma coisa que é bem vista. Agora, quando começa a se ter incentivo, a coisa fica mais complicada. E, infelizmente, a gente vê no caso da Bahia, no caso da Bahia, no caso do Rio de Janeiro, no caso de São Paulo, que parece que quando a Aproveitando, coisa aperta. Oi? desculpa te interromper, Rafael, mas exatamente puxando o que você está explicando agora, esse ponto, né? Existe, inclusive, uma percepção que os governadores, eu não estou falando que é o governador Cláudio Castro exatamente, mas que os governadores do Rio de Janeiro já não controlam a totalidade da polícia militar há um bom tempo. Há uma impressão semelhante caminhando com relação à própria Bahia. Isso sem, claro, tirar responsabilidade, porque a política é deles, né? Se eles permitem isso, a política é deles, né? Mas também há uma discussão de que há um aumento do descontrole, né, com relação à Bahia. E no caso de São Paulo, que sempre teve aquela percepção
percepção de o São Paulo das polícias militares é uma que é mais próxima, há um controle mais direto do governador. Casos como o do Guarujá também indicam que, pera lá, o pessoal está com uma vingança de três dezenas de mortes, né? A gente está vendo isso neste momento no Brasil, está caminhando para um descontrole da política sobre a polícia, de uma maneira generalizada, não? Eu acredito que a gente tem, de novo, volta assim, né, aquela ideia de que matar e bater resolve. Como se, eu sempre digo, se matar e bater resolvesse, não tinha problema de segurança pública no Rio de Janeiro, tá certo? O que me parece, eu compactuo, eu concordo com o seu diagnóstico, é que os governadores estão, parece, querendo abrir mão do controle efetivo das suas polícias e muitas vezes estão conduzindo aos postos de hierarquia dessas instituições, que são postos muito importantes, pessoas que passam a mensagem da truculência para a tropa. Porque as polícias militares, elas são muito profissionais, elas têm quadros muito profissionais, se estuda muito. Só que na hora que você bota um comando onde ele deixa essa subcultura ficar mais clara, né, ela acaba acontecendo essas coisas. Eu acho que o ponto central aqui, Sakamoto, é que a segurança pública virou um dos grandes centros do conflito ideológico da política e da divisão da política brasileira. Então, a segurança pública não está sendo tratada de uma forma profissional, ela está sendo tratada de uma forma amadora e ideológica. E muito da oposição que se coloca, uma visão, digamos assim, um pouco mais progressista, digamos assim, ela se dá no eixo da segurança pública. Curiosamente, né, a gente vê na Bahia que a Bahia, que é um estado que há tanto tempo está nas mãos da esquerda, tem uma polícia tão truculenta e tão violenta do que estados de direita. Por quê? Porque a esquerda não consegue ter uma prática de segurança pública alternativa no Brasil. Parece que você sempre fica nessa coisa de você bater os tambores da guerra, quando o que a gente precisa é investimento em inteligência, é investimento em polícia de investigação, em polícia civil, é você preparar melhor esse policial militar para ele ser um sujeito mais humano, para ele poder se relacionar de uma forma mais humana com a sociedade que está à sua volta. E claro que é um momento em que a polícia tem que ser dura, assim, ela vai ter que usar o seu poder e tal, porque essa é a função da polícia em qualquer lugar do mundo. A gente precisa ter uma polícia que seja mais ligada ao cidadão. Isso se constrói na mentalidade, na cultura dessas instituições. Infelizmente, parece que a gente está muito longe disso nesse contexto e nesse momento aqui do Brasil. O que a gente vê no Brasil, infelizmente, é um amadorismo na forma de lidar com a segurança pública e não de uma forma inteligente. Só para finalizar, eu acredito que com as novas tecnologias que estão se colocando, com câmeras, com tudo que está se construindo aí, cada vez menos essa polícia militar, essa polícia ostensiva, ela vai ser necessária. Porque existe uma clara e nítida migração do crime para o crime virtual, para o crime eletrônico, para o crime de contato. Eu, pelo que vejo dos desenvolvimentos nessa área, em 10, 15 anos a gente vai estar falando cada vez mais de um criminoso virtual e o cara que pega uma arma para roubar alguém vai ser visto como um homem da pedra, como um homem da pedra lascada. Então, nós estamos preparados para lidar com essa nova tecnologia de crime? Nós não estamos, porque nós estamos investindo na coisa errada. Nós estamos comprando viatura, armamento, porque dá voto, porque dá aparência. Agora, a inteligência, aquilo que resolve o crime mesmo, a gente está deixando de lado.